Fala galera, sou o professor Antônio Mota, da disciplina de Geografia do Colégio UENSA, e essa videoaula vai para a galera do sexto ano, um assunto bastante importante, que é o assunto de recursos naturais. E o que seriam os recursos naturais? Recursos naturais são elementos retirados da natureza que são utilizados para suprir a necessidade do ser humano e a manutenção da sua vida. Como assim? Através de recursos naturais são produzidos alimentos, energia e isso tudo é garantidor do desenvolvimento da humanidade. E esses recursos naturais, eles não são distribuídos de forma homogênea, ou seja, não são distribuídos de forma igual. Existem lugares que tem mais e outros lugares que tem menos e até lugares que não tem nada. E um grande exemplo desses recursos naturais que apresenta essa insuficiência é o petróleo. O petróleo, porque existem lugares do país que são extremamente dependentes dele, porque existe uma grande abundância desse recurso, e outros lugares que não existem. Vale salientar que esses recursos naturais muitas vezes são os principais responsáveis pelo desenvolvimento econômico de uma determinada região. E um grande exemplo que a gente tem é o Catar, o país sede da Copa do Mundo 2022, onde no Catar existe 70% da economia desse país dependente da exploração do petróleo. Vale salientar que os recursos naturais eles são classificados em 4. São os recursos naturais biológicos, e temos como exemplo os vegetais, os animais e as florestas. Os recursos hídricos, como lagos, rios, mares, oceanos. Os recursos minerais, aí nós temos os minérios, a argila, a areia e as rochas e o carvão. E os recursos naturais energéticos, aí nós temos a luz solar, o vento e a água. Beleza? A partir disso, nós também temos uma classificação quanto a esses recursos naturais. E essa classificação vem desse recurso ser renovável ou não renovável. E o que seria uma fonte natural renovável? É aqueles que se renovam na natureza, existindo em abundância. E muitas vezes também ele depende da manutenção do ser humano. E aí nós temos como exemplo a luz solar, o vento, a água, os vegetais, os animais, a madeira, tudo isso como fonte renovável. E o que seria a fonte natural, o recurso natural não renovável? Aí nós falaríamos que eles são aqueles que não se renovam em um espaço de tempo que garanta as necessidades dos seres humanos. Um grande exemplo é o petróleo. O petróleo, ele um dia acaba e ele é explorado, e se ele acabar, ele pode ser renovado, mas só que é uma escala de tempo muito grande. Ou seja, você acaba hoje, você não vai conseguir consumir o petróleo assim que ele se renovar, porque são milhares de anos até esse combustível fóssil ele se renovar na natureza, certo? É importante salientar que essa fonte não renovável é responsável por cerca de 80 a 90% da energia utilizada no mundo vem dessas fontes não renováveis. E um grande exemplo que nós temos de fontes não renováveis é o petróleo, como eu já disse para vocês, que é uma fonte de energia mais importante do mundo, a mais importante do mundo. Vale salientar que a nossa energia elétrica que nós utilizamos aqui no Brasil não é pelo petróleo. A maior fonte de energia que existe no Brasil ela vem através das usinas, ou seja, através da água. Mas o petróleo é uma fonte de energia muito forte. Você vê os carros, preço de gasolina, tudo, ela é a mais importante do mundo. Aí nós temos os minérios também, que eles são elementos encontrados na natureza, constituídos de minerais como óxidos e silicatos, e possuem valor econômico muito alto, como o ferro, o ouro, a prata. E nós temos o carvão mineral também, bastante utilizado como fonte de energia.
Então vale salientar como esses recursos naturais são importantes. Então hoje em dia existe um debate muito grande acerca da sua preservação, justamente pela má utilização desses recursos. E vale lembrar que esses recursos não renováveis como o petróleo são extremamente poluentes. Então existem muitos debates na sociedade acerca da preservação e da utilização, ou seja, da má utilização desses recursos para garantir assim uma maior durabilidade, certo? Espero que vocês estejam se cuidando e até o próximo vídeo. Um beijão para vocês e se Deus quiser a gente tá junto de novo. Valeu!